Amados, quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. Olha só, quem imagina, né? Quem imagina o texto de hoje? Atos capítulo 2. Não desisti, porque o pastor Jair trouxe aqui a palavra, não desisti de terminar as nossas reflexões sobre esse texto. Hoje nós terminamos elas. Atos capítulo 2, quero ler mais uma vez com vocês os versículos 42, do 42 ao 47. Nós estamos falando sobre a autêntica igreja de Jesus, sobre os atributos dessa igreja que nos ajudam a identificar o que é uma igreja de verdade. Qual é a igreja que professa verdadeiramente Jesus de Nazaré e vive Jesus de Nazaré, e também que nos ajuda a identificar aquelas que, embora possuam algum tipo de identidade religiosa com Jesus, infelizmente não prosseguem, não caminham pelas sendas de Jesus, porque lhes falta esses atributos fundamentais. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: eles, e aqui a palavra está se referindo à igreja primitiva. Lembrem a primeira igreja da história, aquela igreja fundada por Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, para começar a reflexão da noite, eu proporia uma pergunta. O que na realidade rememoramos quando nós nos reunimos numa mesa, ao redor de uma mesa como essa? Nós rememoramos muitas coisas. A ceia do Senhor nos leva, nos transporta para o evento da cruz. Lembramos do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembramos daquela última noite terrível e tenebrosa, onde discípulos angustiados, onde um Cristo também angustiado, que acabara de suar sangue, está ali diante da finitude, da possibilidade da morte. Podemos falar sobre o grande amor de um Deus que se encarna e que morre por nós. Nós podemos lembrar ao redor dessa mesa que foi pelo sangue e pelo corpo que fomos perdoados dos nossos pecados. Mas tudo isso acontece em um pano de fundo, irmãos, e que tem tudo a ver, por incrível que pareça, com aquilo que nós vamos falar nessa noite. O pano de fundo é uma espiritualidade da partilha. Na cruz, a mesa, todos esses simbolismos estão querendo apontar para uma coisa: um Deus que, sendo poderoso, que sendo o dono da vida, partilha da sua vida para conosco. Nós fomos alcançados por essa vida de Deus. Nós recebemos dessa vida de Deus em nossa vida. E é por isso que vocês vão perceber que o sermão da noite, embora pareça se distanciar muito de uma mesa como essa, não se distancia. Ela na realidade tem tudo a ver com o que iremos meditar nessa noite. Nós estamos alcançando alguns objetivos a cada sermão. Com essa palavra nós estamos querendo alcançar algumas coisas. A primeira delas é refletir mesmo sobre essa experiência original da igreja no mundo. Porque nós conseguimos encontrar desde o domingo retrasado, na primeira igreja de Jerusalém, na primeira igreja primitiva, um modelo. Lembrem que eu não disse que a igreja primitiva era uma igreja ideal e
sem problemas, perfeita. Não, é uma igreja que tinha os seus problemas, as suas dificuldades, mas sim, nós estamos propondo uma retrospectiva para a igreja primitiva de Jerusalém, porque ela é aquela igreja que temporalmente está mais próxima de Jesus do que nós. E como ela está mais próxima de Jesus do que nós, ela acabou preservando muito daquilo que Jesus ansiava ver na sua igreja. Na igreja primitiva de Jerusalém, nós temos o que os teólogos gostam de dizer, uma ortodoxia. A ortodoxia é, por exemplo, um primeiro atributo que nós já falamos, a primeira igreja de Jerusalém tinha um amor pelo ensino dos apóstolos. Tinha um amor pela palavra, tinha um amor pela verdade do evangelho, e todos os dias eles se reuniam para ouvir e meditar a palavra. Mas também era uma igreja cheia do Espírito Santo. E vocês lembram que nós falamos no domingo retrasado que ser essa igreja cheia do Espírito Santo é ser uma igreja que vai melhorando. As pessoas que participam dessa comunidade vão se transformando em gente melhor, gente salva, mas também gente melhor. O nosso objetivo aqui, irmãos, também é fazermos uma autocrítica. E há uma proposta também aqui de nós fazermos autocrítica. Em que sentido? Será que nós estamos hoje mais próximos da igreja de Jerusalém ou mais distante daquela igreja que traz os traços que Jesus ansiava que todas as igrejas pudessem compartilhar? Então, nessa noite, nós estamos indo para o terceiro atributo de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja movida e transformada pelo Espírito Santo. E esse atributo, eu confesso que é um atributo que me toca muito, que inclusive é um atributo que me faz mais me apaixonar pelo Evangelho de Jesus, que é exatamente o compromisso, a responsabilidade social da igreja. Nós estamos diante de um texto, Atos capítulo 2, esses versículos que acabamos de ler, diante de um texto que foi escrito por Lucas. Lucas, ele descrevendo esses atributos da igreja primitiva, ou seja, que a igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo, que a igreja primitiva era uma igreja fiel à doutrina dos apóstolos. Ele também destaca esse terceiro atributo que na realidade para nós soa como um terceiro movimento da igreja. Atos capítulo 2, 44, verso 45, mais uma vez, e se você puder manter por enquanto a sua Bíblia aberta nesse segundo capítulo de Atos, eu vou agradecer a você. Diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Lucas, ao ouvir o testemunho, presta atenção em mim, não presta atenção no Timóteo não, que ele vai dar chilique mesmo. Deixa ele sair, pronto. Isso é porque o papai está com a boca seca, ele está dando misericórdia aqui para o pai. Vamos lá, irmãos. Lucas é o autor de Atos. E lá no início de Atos, Lucas ele vai dizer como é que ele está fazendo essa escritura. O objetivo de Lucas, na realidade, é escrever uma espécie de registro dos caminhos de Jesus para um homem chamado Teófilo. Teófilo, provavelmente um grande homem, um homem respeitado, um homem rico, um homem influente, se converte à fé e pede para Lucas para saber lá de Jerusalém se de fato as histórias que ele ouviu na igreja onde ele se converteu são verdades. E Lucas vai como uma espécie de historiador em loco, em Jerusalém, para ir às testemunhas oculares, aquelas que presenciaram Jesus de Nazaré ensinando o que ensinou e operando os milagres que operou.
e ele faz esse registro. E nesse registro, Lucas percebe, Lucas escuta e registra que o poder que o Espírito Santo derramou sobre a igreja primitiva, a operação que o Espírito Santo realizou na igreja, fez com que essa igreja não somente ficasse cheia do Espírito Santo, ao ponto de um Pedro pregar com veemência e coragem e mais de 3.000 almas se converterem a Jesus num só dia. Mas também essa igreja foi aos poucos sendo fiel àquilo que Jesus ensinava. Mas um terceiro aspecto daquilo que o Espírito Santo estava operando é que o Espírito Santo também estava pouco a pouco transformando corações de pedra em corações de carne. Estava fazendo da igreja, desse novo lugar onde essa nova humanidade nasce em Jesus, uma comunidade sensível, uma comunidade de culto, uma comunidade onde se ora, onde se prega, onde se jejua, onde se lê a palavra, onde se canta hinos e cânticos espirituais. Uma comunidade onde se ensina, uma comunidade onde se aprende de Jesus, uma comunidade koinoníaca, onde há comunhão, onde as pessoas se encontram, onde há troca de olhares, onde há cumprimentos, onde há ósculo santo. Mas também essa igreja é uma igreja que socorre os necessitados. Essa igreja não é uma igreja que fica entre as quatro paredes. Essa é uma igreja que foi sensibilizada pelo Espírito Santo. E sensibilizada pelo Espírito Santo, ela não podia mais passar por um necessitado, por um pobre, por um aflito, por uma viúva, por um órfão, por um estrangeiro, por um refugiado e fingir que ela não estava vendo nada. O Espírito Santo começou a dar visibilidade aos vulneráveis sociais. Veja, amados, que esse movimento que o Espírito Santo está produzindo nessa igreja chamada Igreja Primitiva de Jerusalém é um movimento de compadecimento. É um movimento de despertamento de misericórdia. Lembra da parábola do bom samaritano? Vai um levita, vai um sacerdote, todo mundo preocupado com cultos. Mas vem o samaritano, e Jesus está querendo dizer ali na realidade é o seguinte: o melhor culto quem celebrou não foi quem foi para o templo. O melhor culto quem celebrou foi quem olhou a face humana esmagada, quebrada, necessitada, flagelada de um homem ferido e furtado, roubado, que estava caído no chão. Porque para o Evangelho, essa coisa chamada responsabilidade social tem valor, irmãos, de vocação. Eu concordo com John Wesley quando ele diz que, quando nós lemos esse texto, o que na realidade a palavra está impondo para nós que decidimos seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que, assim como nós precisamos ler a Bíblia, assim como nós precisamos orar, também precisamos exercitar misericórdia para com aqueles que carecem de misericórdia. Faz parte da nossa vocação enquanto filhos de Deus. Faz parte do nosso mover no mundo. Essa vocação para a responsabilidade social, amados, ela vai se firmando de forma tamanha na igreja primitiva, que ela acaba se transformando numa consciência coletiva da igreja. Vejam
Vejam só o que os irmãos da primeira igreja de Jerusalém fizessem. Imagina se a gente fizesse isso aqui, hein? Não daria conta não. Nós não daríamos conta de assumir essa responsabilidade. Porque a igreja primitiva de Jerusalém, ela levou tão a sério essa vocação para com os necessitados, que ela criou, ela fundou um rito de iniciação, que de fato não é algo que a igreja inventou. Vocês vão lembrar que há uma passagem nas Escrituras que um jovem rico procura Jesus. E ele vem cheio de más intenções a Jesus. O pedido do jovem rico é: Senhor, deixa eu parafrasear aqui o jovem rico. Senhor, estou sabendo que o Senhor está prometendo vida eterna aí à torta e à direita. Eu quero o meu pedacinho de vida eterna. Como é que eu faço para ter vida eterna? E Jesus diz: uai, foi um Jesus bem tocantinense, hein? Uai, obedeça a lei. Obedeça os princípios que estão ali na lei. Jesus cita alguns desses princípios, dessas ordenanças, desses mandamentos. E aí o jovem rico diz: Senhor, então o céu está garantido. Então a vida eterna está garantida, porque eu cumpro tudo isso. Jesus sabe que é do jovem a precipitação. Ele sabe que aquele jovem não sabe o que está falando. Ele não conseguia cumprir sequer 1% da lei, como ninguém consegue. É por isso que Jesus veio para nos salvar, porque é impossível cumprir a lei. Então Jesus dá o seguinte mandamento para ele: tudo bem, talvez você vai entender agora. Sai agora daqui, pega tudo que você tem, tudo. Pega o Porsche que está lá na garagem. Vai lá no Nubank, saca tudo. Vai lá à sua mansão, dá um jeito de vender a mansão. Vende tudo. Depois traz para cá para a gente distribuir entre os pobres. E a palavra diz que aquele jovem saiu triste, saiu entristecido. Porque para seguir a Jesus, Jesus estabeleceu para os seus seguidores essa ordenança: ou você abandona tudo. Irmãos, negue-se a si mesmo é muito mais do que a gente imagina. Ou você nega a si mesmo e me segue, ou não tem como me seguir. A igreja, bebendo desse testemunho de Jesus, instituiu então um rito de iniciação. Para você entrar na igreja primitiva de Jerusalém, sabe o que você precisava fazer? Pelo menos 2 coisas. Até o instante 3, é verdade. Até um instante, porque vem Paulo para mudar tudo. Mas até um instante você precisava fazer 3 coisas: confessar os seus pecados, se arrepender. Você precisava vender os seus bens, todos os seus bens, e distribuir para a igreja distribuir aos pobres. E você tinha que ser circuncidado. Eram as 3 exigências que a igreja primitiva fazia para alguém ser parte da igreja. E nós vemos alguns textos que nos testemunham esse rito de iniciação. Por exemplo, se você for lá em Atos capítulo 4, do verso 34 ao 37, vai narrar sobre a conversão de um homem chamado Barnabé. E olha só o que a palavra fala sobre o que Barnabé precisou fazer para fazer parte da igreja. Atos capítulo 4, verso 36 ao 37, diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, pai da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um outro texto que nos testemunha que essa era a praxe daqueles que queriam fazer parte da igreja primitiva, está lá em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 10, que eu não vou ler, claro, pelo tamanho do texto. Mas nesse texto nós vamos encontrar as figuras de Ananias e Safira,
Um casal que quis entrar na igreja, quis fazer parte da igreja de Jesus. E quando eles vão lá para saber o que precisam fazer para se tornarem participantes da igreja, eles ficam sabendo que tem que vender todos os bens e trazer para os pés dos apóstolos, os apóstolos reverterem esses recursos em mantimento, em cuidado, em alimento para o faminto, em remédio para os feridos e por aí vai. Teto para os desabrigados. E Ananias e Safira, então, amados, diz esse texto de Atos capítulo 5, do verso 1 ao 10, faz uma espécie de malandragem. Eles conversam entre si e dizem: olha, a gente vendeu e olha o dinheirão que a gente tem nas mãos. Vamos fazer uma coisa? Vamos doar uma boa parte desse dinheiro, a gente fica com a outra, ninguém vai ficar sabendo, a igreja vai ter como alimentar os pobres e a gente vai ter como comprar uma coisinha para a gente. Quando chega lá, para entregar o dinheiro, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz para ele: Ananias, você quer enganar a Deus, Ananias? Deus me revelou, Ananias, você foi malicioso, você foi egoísta, Ananias. Você descumpriu um dos passos mais importantes e fundamentais para se fazer parte da igreja. E nós sabemos o final de Ananias e Safira. Sabe por que é importante a gente saber, irmãos, para nós entendermos em que grau de importância está a nossa solidariedade para Deus? Quando nós vamos mais adiante nas Escrituras, nós encontramos Tiago, irmão de Jesus, que foi líder, foi pastor, um dos colunas da igreja de Jerusalém. E Tiago, ele escreveu uma carta, que é uma das cartas mais revolucionárias que acredito ter lido na minha vida, onde ele vai exatamente fazer essa relação entre vocação e responsabilidade social da igreja. Não há como nós sermos cristãos e não darmos ouvidos, olhos e coração para quem padece. Tiago, ele inclusive vai dizer, nesse texto que eu quero que você abra, Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17, o Tiago é tão ousado nessa carta que ele envia para as igrejas primitivas da época, porque essa é uma carta chamada carta circular, era uma carta para todas as igrejas primitivas da época, em Jerusalém, na Galácia, em Corinto, em Filipos, ler em comunidade essa carta. E aqui, Tiago, ele vai ser ousado. Por que eu estou dizendo que Tiago vai ser ousado? Porque ele vai dizer o seguinte: a depender de se você tem sido misericordioso com um vulnerável social, a sua fé pode ser identificada como uma fé viva ou como uma fé morta. Olha só para onde Tiago nos leva. E é por isso que Tiago vai dizer o seguinte, lá em Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. O que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui, irmãos, é o seguinte: não adianta ser o melhor leitor de Bíblia, não adianta você ter calos nos seus joelhos de horas de oração, não adianta você bater recorde em cima de recorde em madrugadas oradas e em jejuns feitos a Deus, se isso também não se transforma em uma alma compadecida.
se isso não tira você da prisão do seu eu. Porque inclusive, infelizmente, e você vai concordar comigo, na maioria das nossas orações, o centro das nossas orações, infelizmente, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Nós oramos pelas nossas enfermidades, nós oramos pelos nossos problemas financeiros, nós oramos pelas nossas crises no casamento, nós oramos por uma porta de emprego. Mas quem aqui já fez o tipo de oração: Senhor, me ajuda a ser mais solidário com quem sofre? Quem aqui já fez o tipo de oração: Senhor, tem misericórdia dos que estão agora passando por necessidades? Mas cuidado, irmãos, cuidado, porque o que o Tiago está dizendo aqui para nós é algo muito mais profundo. Porque o que ele está dizendo aqui em Tiago 2, do verso 14 ao 17, é o seguinte: não adianta também eu achar que problemas do tipo fome são resolvidos à base de oração. Não. Veja o que o Tiago está dizendo. O Tiago está dizendo assim: do que adianta as pessoas virem para a igreja e dizer não tenho roupa, não tenho comida, não tenho como sobreviver, e você dizer fique tranquilo, deixa eu orar por você aqui, que Deus vai abrir uma porta, Deus vai prover o pão, Deus vai saciar você, porque a palavra diz que Deus sacia o faminto. Tiago está dizendo: não adianta de nada. Porque esse tipo de problema na vida de alguém não se resolve com oração mesmo, não. Se resolve, sabe como? Você sendo a oração. Resolve, sabe como? Você sendo resposta de Deus para o sofrimento daquela pessoa. Necessariamente, entender-se como responsável pelos que sofrem deve, amados, nos mobilizar, deve nos tirar mesmo de todo tipo de zona de conforto. Porque a coisa mais triste que eu já vi na minha vida, olha, eu nunca passei fome, nunca, graças a Deus, nunca passei fome. E eu agradeço todos os dias que eu nunca tenha tido a triste oportunidade de passar fome. Uma vez eu estava no seminário, fiquei uma noite sem comer e fiquei chorando a Jesus, dizendo: meu Deus, o Senhor me trouxe aqui para passar fome. Isso porque o seminário dava café da manhã e almoço. A gente não é assim? Aperta um pouquinho, meu Deus, cadê o Senhor Jesus? Mas eu conheci uma pessoa, uma mulher. O olhar de quem tem fome, irmãos, eu estou arrepiado, porque misericórdia, aquele olhar, misericórdia. O olhar de quem tem fome, irmãos, é um olhar vazio. Parece que você olha para os olhos da pessoa, parece que você cai lá dentro. Parece que tem um buraco negro sugando tudo. Porque é o olhar de quem já não acredita mais. É o olhar de quem não tem mais esperança. Irmãos, se isso não move uma igreja a sair do conforto, nós estamos muito, muito distante do modelo de Jesus de ser igreja, amados. Se não me afeta esse tipo de dor, vou falar o que o Tiago disse: a nossa fé está morta, está moribunda. A igreja levava tão a sério a questão da pobreza, no modo como ela se movia no mundo,
que vocês acreditam que a igreja abriu um departamento só para isso, a igreja primitiva? Olha a consciência crítica e social do seu tempo. Abriu um departamento. Sabe qual era o nome do departamento? Sabe qual? Diáconos. Diaconia. Atos capítulo 6, por favor. A partir do verso 1 ao verso 3. Hoje eu fiz questão de primar pela palavra. Tem coisas que só entram quando a gente lê a palavra, para não ficar muito na boca do pastor. Atos capítulo 6. Olha a consciência social desta igreja. É uma igreja que já partilhava tudo para prover quem não tinha nada. E dentro dessa comunidade, as pessoas também estavam percebendo que eles estavam esquecendo de um grupo especial, que infelizmente, o grupo especial que geralmente é esquecido é a mulher, né? Difícil, mas é verdade, infelizmente. E aí vem a palavra do Senhor para nos mostrar essa consciência da igreja primitiva. Atos 6, do 1 ao 13, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os cristãos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui era só para servir mesa. A pessoa tinha que ser cheia do Espírito Santo. A pessoa tinha que ter uma vida ilibada. Sabe por quê, amados? Porque a igreja primitiva via esse movimento de dar esse suporte a quem não pode, aos impotentes, como um culto mesmo. Não é qualquer pessoa mesmo. Não é qualquer pessoa, é gente cheia do Espírito Santo. É gente com vida ilibada. É gente com testemunho de vida. Entre essas pessoas, sabe quem era um dos diáconos escolhidos aqui por essa igreja? Estevão. Um homem tão cheio do Espírito Santo que se transformou em mártir, primeiro mártir da igreja depois de Jesus, foi Estevão. Mas, irmãos, a grande verdade é que nós vamos perceber que a igreja primitiva, na realidade, ela está embebida pelo legado de Jesus. Ela não inventa isso do nada. Ela não inventa essa responsabilidade para com os necessitados do nada. Do nada, os irmãos não se reuniram do nada e disseram: olha, a partir de hoje é uma pauta da igreja de Jesus socorrer os necessitados. Não. Tudo que diz respeito a essa igreja tinha cheiro de Jesus, tinha jeito de Jesus, tinha um sentimento de Jesus, tinha um modo de Jesus ser. Aqui nós estamos encontrando, na realidade, uma igreja profundamente influenciada por Jesus. Quando Jesus é anunciado para Maria, Maria canta um dos hinos mais bonitos que ficou conhecido como Magnificat. O Magnificat de Maria é o cântico de uma mãe pobre, porque ela diz: o Senhor desconsiderou a rica para considerar uma mulher pobre, uma mulher humilde, e fazer de uma pobre mãe do Salvador do mundo. E nesse cântico, Maria ela fala sobre as várias missões que Jesus viria cumprir no mundo. E uma dessas missões, ela canta aqui em Lucas capítulo 1, verso 53, quando Maria diz assim: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias
os ricos. E de fato, irmãos, se você é um bom leitor de Bíblia, você vai lembrar que a vida praticamente, quase que integralmente de Jesus foi vivida entre os famintos, entre os pobres, entre os necessitados, entre os carentes. Pedro, pescador, analfabeto. Tiago, pescador, analfabeto. João, pescador, analfabeto. Dos 12, a exceção está em Mateus, porque Mateus era publicano / cobrador de impostos / ladrão. O combo todo, o único. Jesus, ele faz os seus milagres não em palácios. Jesus faz os seus milagres junto a gente pobre da Galileia, da Judeia e da Síria. São os pobres que recebem os seus primeiros milagres. São aos pobres que é testemunhado a vinda do reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? O John Stott, eu sempre ouvi falar assim, porque havia uma opção pelos pobres da parte de Deus. Isso é muita teologia da libertação, né? E o John Stott nos ajuda com uma mudança de paradigma, e eu gostei disso aqui. Não é que Jesus tinha uma opção, nem Deus tinha uma opção pelos pobres. É que Deus, ele via uma prioridade nos pobres. Porque o tipo de pobre que Jesus está visitando aqui não é o pobre que empobreceu por vagabundagem. Não é o pobre que está na miséria porque não quer trabalhar. É o pobre de tão pobre que nem sabe para onde vai, que não tem uma linha clara, porque a barriga dói mais do que uma cabeça que pensa, porque as suas entranhas estão tão desumanizadas que ele não sabe nem onde pedir socorro e nem o que faz. Oh Senhor, Jesus, Deus, o que essa palavra está dizendo para nós é que sim, Deus, ele tem uma prioridade, viu? E vocês vão entender porque eu quero chegar aqui. Já estamos chegando onde eu quero chegar. Deus tem uma prioridade porque o pobre desse naipe aqui que Jesus está falando é o pobre que a qualquer momento pode deixar de existir por negligência nossa. É gente que nós conhecemos, amados, não é gente que você não conhece. E quando eu digo conhecer, não é saber da vida dele, é ver, a partir de hoje, conheceu agora e sabe o que essa pessoa está passando. Sabe que ela está em risco de deixar de existir. Jesus foi essa pessoa máxima que trouxe, sim, essa visão para a igreja de que nós, a partir do momento que aceitamos a Ele, nós somos salvos não somente do inferno, nós somos salvos também desse ídolo que mora dentro de nós, que se chama ego. A nossa vida está frenética demais. As nossas agendas estão abarrotadas de compromissos. Você vai dizer para mim, pastor, eu também tenho que sobreviver. Esse mundo, e o modo como esse mundo nos faz viver e nos comportar todos os dias, amados, esse mundo tem algo para colocar na nossa visão, e é quase sempre uma futilidade, para que percamos
a perspectiva das coisas mais importantes da vida. Tem pai correndo atrás de dinheiro, achando que o filho dele quer o dinheiro dele, e o filho dele quer a atenção dele. Eu ensinei em um colégio aqui, e me comoveu numa das mesas redondas que nós tivemos no colégio, me comoveu a história de uma menina. A menina começou a falar e chorar no meio da aula. Eu falei, meu Deus do céu, o assunto era mais ou menos isso, né? O corre-corre da vida, e onde ficam os afetos? E a menina falou, olha, professor, eu tenho que lhe dizer que infelizmente eu sou essa menina, eu sou essa pessoa. Eu não consigo mais ter um momento de conversa com os meus pais, porque meus pais só sabem trabalhar. É o mundo colocando cabrestos em nós. E um desses cabrestos, irmãos, que o mundo coloca em nós, desde que a gente nasce, sabe o que é? É essa preocupação exagerada com a gente mesmo. E aí a gente vai transformando todo um culto a partir de uma leitura do meu eu. Quantas igrejas não são mais cristocêntricas, mas são antropocêntricas? Sabe por quê? O ídolo do eu precisa ser saciado constantemente. Eu venho para a igreja, para o meu eu receber bênçãos. Nós cantamos aqui, né? Não quero só suas bênçãos. Infelizmente, não é a mentalidade geral de boa parte das nossas comunidades de fé. Infelizmente, a maioria das nossas igrejas evangélicas, as pessoas vêm para receber o cargo do ano, para ter saúde, para casar com a mulher bonita, não é? São os nossos pedidos, porque o nosso eu está ali, o tempo inteiro determinando os nossos movimentos, até mesmo dentro da igreja. Eu não sei, mas não é mais Mamon. Acho que Mamon já foi há muito tempo. Parece que Dalmo ocupou o lugar de Mamon, João ocupou o lugar de Mamon, Maria ocupou o lugar de Mamon. Irmãos, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos, e é claro, esses sermões que falam sobre igreja, vem realmente para nós operarmos essa autocrítica a nós, a como nós temos vivido, amados. Precisamos desacelerar um pouco. Precisamos desacelerar um pouco porque nós estamos invertendo valores. Nós não vemos problema nenhum em pagar 5 milhões de reais para alugar um dia de estádio. E temos dificuldade de fazermos uma campanha para alimentarmos um irmão da igreja. Nós não vemos problema nenhum em fazer campanhas e campanhas para construir mega igrejas. Mas quando o pastor chega e diz, irmão, a irmã Mariazinha está precisando pintar a casa. Vocês nem vão precisar comprar tinta. Vamos lá pintar junto? Sabe quem aparece lá? O pastor e a brocha. E a tinta. Eu digo isso porque eu já passei por isso lá no meu velho Onha. Tinha um rapaz, um homem, eu não lembro o nome dele, eu sei que o nome dele era pai de Eli, de Eli, um menino que era da igreja, que queria fazer uma pintura. Irmão, para mobilizar é difícil. Sabe por quê, amados? Nós desaprendemos a arte de partilhar e fomos aprendendo essa triste arte do acumular o tempo inteiro. É dinheiro para mim, é sucesso para mim. E a igreja embarcou nessa. Quanto tempo nós como igreja nos preocupamos em guerrear guerras culturais, em nos envolvermos em discussão de pauta disso, pauta daquilo. Em quanto tempo nós gastamos
sujando os pés, indo atrás de pessoas que podemos ajudar. Isso aqui é vocação, irmãos. Isso aqui é vocação. Sabe quantas vezes a Bíblia vai falar sobre a nossa obrigação, nosso dever de cuidar dos necessitados e dos pobres? Só a Bíblia, mais de 2.000 vezes. Eu acho que precisamos começar a escutar a intensidade desse clamor. Infelizmente, o que nós temos percebido, irmãos, é que nós nos afastamos demais. E olha que nós nem sempre fomos assim. A igreja protestante histórica tem uma obra, tem um repertório maravilhoso atrás de si. Nós, como igreja batista, protestante, presbiterianas, metodistas, quantas escolas nós já abrimos nesse país, escolas, hospitais, escola de graça, viu? Escola para quem não pode pagar por uma educação de qualidade. As nossas igrejas não fazem mais escolas de graça. Se duvidar, as mensalidades mais caras, uma das mais caras, são de escolas de igreja. Sabe por quê? Não me envergonhe em dizer, amados, perdemos o foco do Evangelho. Sabe por que a igreja primitiva crescia? E com gente de qualidade, com homens e mulheres de Deus que eram capazes de dar a própria vida pela confissão do Evangelho, porque essas pessoas experimentavam de todo o cuidado de Deus. Era um cuidado de uma palavra que transformava o caráter. Era aquela sensação de pertencimento que a comunidade, a comunhão trazia para a pessoa. Mas também era ver que a igreja não era hipócrita, que a igreja não pregava aquilo que não fazia. Pelo contrário, que a igreja tinha um senso, uma sensibilidade muito grande para esses problemas. E era assim que a igreja de Jesus começou a crescer, como ela deve crescer. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não trouxe um sermão para vocês me aplaudirem de pé. Eu trouxe um sermão muito indignado mesmo. Indignado, irmãos, talvez porque eu tenha entendido, sabe? Talvez porque eu tenha compreendido, e eu peço tanto a Deus que a gente chegue nessa compreensão, de que o dia que a gente ajudar esse tipo de gente, nós vamos perceber o que é habitar o céu na terra. É uma experiência maravilhosa você poder garantir a possibilidade de uma pessoa ascender socialmente, a partir do seu cuidado, a partir da sua atenção, a partir do seu tempo, de você ir lá na casa da pessoa e ver aquilo, e você entender, nossa, eu participei disso. Isso é ser igreja. Feche os seus olhos. Senhor, oh Deus, olha para nós, Senhor. Olha para os nossos corações, Pai. Porque talvez as preocupações da vida tenham feito o nosso coração se ferir tanto que já não temos um coração, temos casca de ferida. E casca de ferida sente muito pouco. Nós queremos começar a sentir, Senhor, como a igreja de Jerusalém, que não podia haver um irmão carente na sua comunidade, que saía do seu banco, perguntava sobre as dores dele e procurava, Senhor, socorrê-los. Nós queremos ser uma igreja mais atuante e ativa nessa causa do reino de Deus.
Nós queremos desabitar o nosso ego. E queremos, Senhor, ser encorajados pelo Espírito Santo a irmos socorrer quem precisa de socorro. Não deixa, Pai, não deixa que o barulho do dia a dia, não deixa que as preocupações do dia a dia, não deixa que as ansiedades do dia a dia nos privem de olhar para quem está sofrendo perto da gente. Nos ajuda a ter ouvidos abertos, olhos que enxergam, coração que sente. Nos ajuda a ser uma igreja que ajuda. Essa é a nossa oração a Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém.